Será que Deus ouve todas as orações? Se você deseja aprender dentro da palavra de Deus, fique conosco até o final desse vídeo. Aceite a paz do Senhor. Quem cumprimenta todos vocês é a tua irmã em Cristo, Daniela Souza. Existem 3 tipos de pessoas que Deus abençoa. O primeiro tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é aquele que crê na palavra de Deus. Quando Deus faz uma promessa, é aquela pessoa que acredita na palavra de Deus, no que Deus liberou ao teu respeito. 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: "Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Entenda que para vencer o mundo é através da fé. Não é apenas você estar dentro do templo, não é apenas você ir na igreja, você ser um religioso, não, mas é você acreditar no poder de Deus, acreditar na palavra de Deus. E lembrando que quando estamos no templo, estamos ali o quê? Para buscar a Deus, se entregar ao Senhor totalmente a nossa adoração, ouvir a palavra, aprender de Deus através da palavra, mas não é apenas no ouvir ali. Você precisa executar. Então, todo aquele que executa, que acredita, ele sim, ele vive o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Saiba que Deus se alegra de quando tu acredita na palavra de Deus. Mas quando tu duvida na palavra do Senhor, você entristece o Espírito Santo de Deus. Lembrando que Salmos 119, versículo 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Ou seja, crer na palavra do Senhor é a luz que trará ao teu caminho o quê? De transformação, de mudança. Nós vemos um exemplo nos nossos dias. Se você está conversando com alguém e essa pessoa não acredita 100% no que você está falando, no que você está dizendo ali, automaticamente não passa aquela segurança, então você vai ver que vai trazer um certo conflito, vai passar o quê? Como a imagem que é uma pessoa que está mentindo, que é uma pessoa que está enganando, que está tentando encobertar alguma coisa. E a mesma coisa é o Senhor. Quando o Senhor faz uma promessa para a nossa vida, nós precisamos acreditar na promessa de Deus. Tem muitas pessoas que falam: mas eu não vivi ainda porque pessoa de tal não acredita. Meu irmão, você é o primeiro que tem que acreditar na promessa que o Senhor ele fez para a tua vida, no que o Senhor falou para você, na palavra de Deus. Por exemplo, se o Senhor falou que vai te curar, você não precisa esperar que outras pessoas acreditem por você, mas você é quem tem que tomar posse, acreditar, receber e ter a certeza que o que Deus ele falou, ele é fiel na sua palavra. Se o Senhor ele prometeu salvação na sua casa, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas você precisa acreditar que aquele que ele falou, ele não volta atrás com a tua palavra. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 24, versículo 35, que passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Ou seja, tudo quanto o Senhor ele fala, ele é fiel, mas para se realizar, você precisa acreditar, você precisa confiar totalmente na palavra de Deus. Entenda que o tipo de pessoa que Deus abençoa é sempre aquela que tem fé, que confia. Não adianta você apenas ler a Bíblia, você fazer tantas campanhas, mas quando você sai do teu propósito, que você entrega o teu propósito e você começa a deixar a incerteza tomar conta do teu coração, a dúvida, automaticamente você está colocando uma barreira, um bloqueio em meio à ação do céu sobre a tua vida. Então é preciso o quê? Você acreditar, é preciso você confiar, porque a confiança na palavra de Deus é um dos itens que o Espírito de Deus ele se agrada, que Deus ele se alegra. João 11, versículo 40 diz: "Então disse-lhe Jesus: Não te disse que se creres verás a glória de Deus?" Jesus aqui estava falando com Marta, que Lázaro, o seu irmão, a qual já estava morto por 4 dias, ela disse para Jesus: se o Senhor chegasse antes, o meu irmão não teria morrido. João 11, versículo 25, Jesus vai responder dizendo: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus estava mostrando para Marta era: se ela crer e acreditasse, ela veria a glória de Deus se manifestando, e foi exatamente o que aconteceu. A palavra do Senhor, ela nos conta.
Jesus foi e ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, a qual estava morto. E Deus pode fazer dessa forma hoje com você também. O Senhor, ele não chega atrasado, ele tem o tempo certo, ele tem a hora certa para agir. O problema é que tem momentos que a gente não entende o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus é sempre o exato momento a qual o Senhor, ele tem para trabalhar. Então, se você crer, se você acreditar na palavra do Senhor, você verá a glória de Deus, ela se manifestar sobre a sua vida. E você terá testemunho para glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo a qual o Senhor, ele fará sobre a tua vida. Então, por isso, acredite, não duvide, mas persevere acreditando e confiando, porque você entenderá o propósito do Senhor lá na frente sobre a tua vida. Segundo item é o tipo de pessoa a qual obedece à voz de Deus, qual obedece aquilo que o Senhor, ele fala diretamente com ele. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós entenderemos que o Senhor sempre tem as melhores instruções para a nossa vida. Em tudo no nosso viver, se consultarmos o Espírito Santo, eu sempre digo que ele é o melhor amigo, ele é aquele que ele nos mostra qual o caminho que nós temos que seguir. Ele nos mostra por qual é a vontade de Deus ao nosso encontro. É muito comum ouvir as pessoas dizer, eu estou passando por tal situação. Será mesmo que Deus ele quer que eu passe por isso? Mas aí entra a questão das nossas escolhas. Tem pessoas em que reclama do serviço a qual está trabalhando, mas o serviço foi a sua escolha de entrar nessa empresa. Tem pessoas que reclamam de relacionamentos depois que casou em que foi um fracasso. Mas aí em que está? Deus te deu a oportunidade de escolha. Deus não vai descer na terra e falar para você. Não, Deus te deu a oportunidade, foi você que escolheu. Tem pessoas que reclamam de amizades, pensa, deposita confiança na pessoa, acha que a pessoa é uma coisa, quando vai ver lá na frente, não tinha aquele caráter que pensava, não era aquela companhia agradável que pensava, e enfim, mas acontece o quê? Você teve a oportunidade, que foi um momento de você analisar, foi uma escolha que você fez, de escolher essa pessoa para ser o teu amigo. Então entenda que tudo é questão de escolha errada. Escolhas erradas você irá colher com frutos amargos no meio da tua trajetória. Você irá colher com consequências, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então por isso que eu sempre digo que é muito importante sempre a gente pedir ao Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, para nos conduzir, para abrir a nossa visão e para nos dar direcionamento nas nossas atitudes a qual nós temos que tomar. Eu já quero aqui aproveitar e deixar algumas instruções. Primeiro, obedeça seus pais. Ouça qual é o conselho que os seus pais têm para ti. Infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, a geração não tem ouvido pai e mãe. Infelizmente, muitos acabam até ofendendo seus pais com palavras, com atitudes, até mesmo de forma a qual está trazendo a maldição para o teu caminho, para a tua vida. Êxodo 20, versículo 12 diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, o teu Deus, te dá. Lembrando que a palavra do Senhor, ela fala também em Provérbios, capítulo 20, versículo 20. Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. Ou seja, se você briga, se você não ouve, se você entra em discórdia, você está plantando para a tua vida a maldição. Então, por isso, honra ao teu pai, honra a tua mãe, que faz parte dos mandamentos que a Bíblia está mostrando para nós, está nos ensinando. A segunda instrução, ore em todo o tempo, não deixe de orar. Eu sei que nos tempos que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm enfrentado grandes guerras espirituais, aonde têm sofrido por fraqueza no mundo espiritual e muitas pessoas não têm conseguido orar. E pelo fato de não conseguir orar, têm deixado o desânimo espiritual tomar conta. Só que o problema de você não orar não é apenas um momento, mas você está dando legalidade para as potestades das trevas atingirem a tua vida. Porque quando você não ora, você está enfraquecendo
o teu espírito e no mundo espiritual o inimigo é quem vem ganhando por vez. Então, por isso é necessário você sempre orar com vontade ou sem vontade, porque cristão não pode orar apenas quando tem vontade, mas é até sem vontade também. Lembrando que você está em uma guerra no mundo espiritual e quem vence essa guerra é aquele que pede pelo auxílio do Espírito Santo e que ora todo o tempo. E o terceiro conselho é a vigilância, aquele que vigia também. Não adianta apenas orar, tem muitas pessoas que oram tanto, mas quando sai da oração já perdeu tudo por ali mesmo, pela falta de vigilância, porque fala demais, porque age de situações que não agradam o Espírito Santo. Então, é necessário você orar, ter uma conduta de oração, mas ter a vigilância sobre a sua vida também. O quarto conselho, procura descansar naquilo que o Senhor falou. Se o Senhor falou que vai te abençoar, descansa. Se o Senhor falou para você que Ele está no comando, descansa. Vai dormir tranquilo. Vai enfrentar a sua vida, as suas tarefas tranquilo. Porque tem muitas pessoas que tem hora que ele quer dar uma mãozinha para Deus e a hora que perde noite de sono, a ansiedade chega, fica nervoso, fica ansioso, de repente tá doente, tá tomando medicamento e vai acarretando tantos tipos de problema que é um momento que essa pessoa não sabe o porquê de tudo aquilo. É simplesmente porque não confiou 100% no que o Senhor disse. Se o Senhor ele falou, entenda, o tempo é de Deus, a hora é de Deus. Se o Senhor falou que está no comando, é somente você buscar e vigiar e descansar, que a obra quem faz é o Senhor. Terceiro tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é aquela que se humilha na presença de Deus. É aquela pessoa que reconhece os seus erros, as suas falhas e procura todos os dias melhorar em Deus, melhorar na presença do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Ou seja, se você quer ser honrado por Deus, como Abraão foi honrado, como Esther foi honrada, entre outros que a Bíblia cita também, você precisa ser humilde. Você não deve se considerar melhor do que ninguém. É lamentável em dizer que existem muitas pessoas que, porque tem uma situação financeira melhor, ou porque é uma pessoa de boa aparência, de boa presença, ou é uma pessoa bem-sucedida na vida, acha que é superior a outras pessoas, não é? Aonde o orgulho muitas das vezes chega sobre o coração dessa pessoa. E a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. E aonde a pessoa acha em que é maior do que alguém, que aparece mais do que alguém, vai ter um grande risco de queda logo à frente. Então, por isso, é preciso tomar muito cuidado, mas aquele que reconhece que é dependente de Deus, que não é nada sem Deus, que tudo que tem foi Deus quem deu, se entende que não é melhor do que os irmãos, então é a hora que o Senhor faz a obra de exaltação ser realizada sobre a vida dessa pessoa. Ser humilde não é se sentir melhor e maior do que ninguém, mas é reconhecer seus erros. É reconhecer as suas falhas. Muitas das vezes, quando alguém chega e até mesmo vem para lhe orientar, porque precisamos também ter maturidade para saber que muitas pessoas às vezes chegam com forma para ofender e tem aquele que chega para orientar. Aquele que chega para orientar é porque ele quer ver você evoluir na vida, você crescer espiritualmente. Ele quer te ajudar. E aquele que aceita, ele ouve a repreensão, esse sim, ele vai ser bem-sucedido na sua vida, na sua trajetória. Lembrando que muitas das vezes Deus nos repreende, ele chama a nossa atenção. Muitas das vezes os nossos líderes chamam a nossa atenção, nos repreende, o pastor da igreja. Para aqueles que são casados, muitas das vezes o cônjuge vai olhar e vai ver que tem alguma coisa que precisa ali ser moldada. E no momento que você aceita, é o momento que você está colhendo a honra lá na frente para a sua vida. Agora, se você é orgulhoso e você tem dificuldade para aceitar os seus erros, abaixar a cabeça e procurar melhorar dia após dia, fica difícil do Senhor te abençoar. Então, para isso, é necessário lembrar que Deus ele abençoa aqueles que são humildes. Lembrando que humildade ela procede no coração. É aprender a ouvir a voz de Deus e aprender a reconhecer que somos dependentes de Deus e que não somos melhor do que ninguém
entre os nossos irmãos. E lembrando que Deus abençoa sempre aquele que tem um bom coração, quem tem um coração puro, quem tem um coração reto, segundo a vontade de Deus. Pessoas que carregam algum tipo de raízes sobre o teu coração são pessoas que na verdade não agradam a Deus e não agradam ao Espírito Santo. Pode até conseguir conquistar alguma coisa nessa vida. Tem muitas pessoas que já me perguntaram isso, em questão de pessoas a qual tem inveja, de pessoas, enfim, um fator de situações. Pode até conseguir coisas nessa vida, só que não tem a presença de Deus dentro dele. Há uma diferença em conquistar coisas da terra e em ter a presença de Deus. E sabemos que a presença de Deus, ela é muito mais valiosa do que aquilo que nós conquistamos, né? Aqui nesta vida, aqui nesta terra. E lembrando que a presença do Senhor é que nos leva a estar mais perto de Deus e nos prepara, né? Através dela nós passamos pelo preparo da salvação. E as bênçãos do Senhor é para o nome do Senhor ser glorificado nessa vida, enquanto nós estamos aqui na terra. Então, todas as vezes que o Senhor nos traz bênção aqui, é para o nome do Senhor ser glorificado, para ter exaltação ao nome de Jesus. Lucas 12, versículo 32 diz: Não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então nós entendemos que Deus nos entregou herança. Que heranças são essas? Essas heranças são curas, batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro de nós, os dons espirituais, porque para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado entre os irmãos, ele venha a ser glorificado na igreja. Todas as vezes que o Senhor entrega dom do louvor, dom da palavra, dom de discernimento, e aí vai, os dons do Espírito, não é? Para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado. Então a gente entende que a Bíblia diz: não tenha medo, eu vos agradei em dar o reino para vocês. Glorificado seja Deus por isso, não é mesmo? Então, se te quer ser abençoado, tem as 3 características que nós citamos aqui nesse vídeo, que te verá a grande mudança que irá acontecer sobre a sua vida. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com os teus contatos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para ajudar que mais vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.